Bem, voltando aqui, estamos agora a falar do artigo 61. O artigo 61 da Resolução 21.538 diz que, aprovada a revisão de eleitorado, a Secretaria de Informática ou órgão regional, por ela indicado, emitirá e colocará à disposição em meio magnético listagem geral do cadastro, contendo relação completa dos eleitores regulares, inscritos ou transferidos no período abrangido pela revisão dos municípios ou zonas a eles sujeitos, bem como o correspondente caderno de revisão, do qual constará o comprovante destacável do comparecimento, que é o canhoto. E aí a lei fala no parágrafo único: a listagem geral e o caderno de revisão serão emitidos em uma única via. Englobarão todas as seções, lembrando que as seções, uma zona eleitoral tem diversas seções, referentes àquela zona, né, ou município objeto da revisão, e serão encaminhados por intermédio da respectiva corregedoria regional ao juiz eleitoral da zona onde estiver sendo realizada a revisão. Artigo 62, vamos em frente. Lembrando que a leitura que eu faço com você é de fundamental importância para o seu aprendizado, né? Trata-se de uma lei que você lendo sozinho pode ter algumas dificuldades, mas você está vendo que não há dificuldade aparente sobre a interpretação dessa lei, porque ela é muito autoexplicativa. Mas a importância da videoaula aqui com você é frisar bem, né, para que você possa ter aqui até esse meu áudio ouvindo onde você estiver, para que você não esqueça desses detalhes, porque pela experiência essa resolução cai muito em prova, né? Então vamos aqui ao artigo 62. A revisão do eleitorado deverá ser sempre presidida, isso é importante, pelo juiz eleitoral da zona submetida à revisão. Você lembra na aula passada que nós falamos que o corregedor regional inspeciona a revisão? O corregedor inspeciona a revisão. Você imagina assim, o município de Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, é uma comarca, certo? Lá nós temos 10 zonas eleitorais. Quem inspeciona a revisão do eleitorado ali é o corregedor. Mas quem preside a revisão do eleitorado são os juízes de cada zona eleitoral. Então nós temos um juiz para 82 EE, por exemplo, um outro juiz para 83 zona eleitoral, 84, 85, 86. Esses juízes é que presidem, mas sob a supervisão do corregedor. Isso é óbvio, né? Dá para deduzir isso da leitura que se faz aqui ao texto legal. Mas é sempre essa questão da remissão, né? Da similitude aqui comparativa entre um artigo ou outro, para que você não se perca aqui nesse emaranhado de explicações aqui dessa resolução, né? Que é uma resolução do dia a dia, vamos dizer assim, né? Revisão do eleitorado é muito comum de acontecer. O artigo 62, parágrafo 1º, diz que o juiz eleitoral dará início aos procedimentos revisionais no prazo máximo de 30 dias, contados da aprovação da revisão pelo tribunal competente. Então, o tribunal aprovou, aí o juiz já tem que, em 30 dias, iniciar a revisão. A revisão deve ser precedida de uma ampla divulgação, obviamente, destinada a orientar o eleitor quanto a locais, horários em que deve se apresentar e processada em período estipulado pelo TRE não inferior a 30 dias. É importantíssimo isso, né? Essa divulgação pode ser feita pela rádio, né, pelos meios da imprensa escrita, pela televisão, certo? Artigo 63. De posse da listagem do caderno de revisão, o juiz deverá fazer publicar com antecedência mínima de 5 dias do início do processo revisional um edital para conhecimento da revisão aos eleitores cadastrados nos municípios, né, para se apresentarem pessoalmente. Isso é importante, a apresentação é pessoal, seja no cartório ou nos postos criados, né? O edital deverá dar ciência aos eleitores que estão obrigados a comparecer. Isso é muito importante. Essa revisão ela não é facultativa, ela é obrigatória, né, a fim de confirmarem o seu domicílio, diz a resolução, sob pena de cancelamento da inscrição, sem prejuízo de sanções cabíveis se constatada uma irregularidade. Quer dizer, quem não comparecer
a revisão do eleitorado terá o seu título cancelado, além de ser eventualmente investigada uma possibilidade de crime ou algo praticado pelo eleitor, né? Às vezes, simplesmente, o eleitor esqueceu de comparecer, né? Não teve ciência, não se informou. A maioria dos casos é esse. Deverão também estar munidos de um documento de identidade, comprovante do domicílio, onde estão morando, e do título eleitoral ou documento comprobatório da condição de eleitor ou de terem requerido inscrição ou transferência para município ou zona. Também nesse edital deve ter a data do início e o término da revisão, o período e a área abrangidas, né? E os locais que serão instalados os postos de revisão, se for o caso. Se disponibilizado no Fórum da Comarca, nos cartórios eleitorais, repartições públicas e locais de acesso ao público em geral, deles fazendo uma ampla divulgação por um mínimo de 3 dias consecutivos. E aí aquilo que nós estávamos falando, né? Por meio da imprensa escrita, falada, televisada, quer dizer, a resolução ela esclarece tudo isso, né? Artigo 64. A prova de identidade só será admitida se feita pelo próprio eleitor mediante a apresentação de um ou mais documentos especificados aqui no artigo 13, que é a certidão de nascimento, de casamento, carteira de trabalho, né? Alguns documentos que são oficiais, né? Carteira de identidade. A comprovação, isso é importante, artigo 65, de domicílio pode ser feita mediante um ou mais documentos dos quais se infira ser o eleitor residente ou ter vínculo profissional, patrimonial ou comunitário no município ou abonar a residência exigida. Vínculo profissional, se ele for um médico, um advogado, um engenheiro. Vínculo patrimonial, ele tem imóveis alugados, é proprietário ali naquele município de algumas terras. Comunitário, se ele faz um trabalho ali para a comunidade, numa espécie de clínica geriátrica, junto ao Estatuto da Criança e Adolescente, né? Na hipótese de ser a prova de domicílio feita mediante a apresentação de contas de luz, água ou telefone, nota fiscal ou envelopes de correspondência, estes deverão ter sido, respectivamente, emitidos ou expedidos no período compreendido entre os 12 e 3 meses anteriores ao início do processo revisional. Então, aquela conta de luz muito antiga, né, aquela conta de luz de água, telefone muito antiga, ela não será aceita aqui no processo de revisão. Na hipótese de ser a prova de domicílio feita mediante a apresentação de cheque bancário, este só poderá ser aceito se dele constar o endereço do correntista, né, porque ele pode ter um endereço em outra cidade. O juiz poderá, se julgar necessário, exigir o reforço por outros meios de convencimento da prova do domicílio. E subsistindo dúvida quanto à idoneidade desses comprovantes, ou ocorrendo a impossibilidade de apresentação do documento que indique o domicílio do eleitor, declarando este, sob as penas da lei, que tem domicílio no município, o juiz decidirá de plano ou determinará as providências necessárias à obtenção da prova, inclusive por meio da verificação in loco. Isso é comum, o juiz ir ao local, né, com um promotor eleitoral, o chefe de cartório e funcionários, ou determinar uma diligência por esses funcionários ao local, quando há suspeita de que realmente o eleitor não mora naquele endereço. Lembrando que o eleitor, se mentiu dolosamente, ele pode responder pelo crime do artigo 350 do Código Eleitoral. Artigo 66. A revisão de eleitorado ficará submetida ao direto controle do juiz eleitoral e à fiscalização do representante do Ministério Público que oficiar perante o juízo. E aí lembrando, quem é o representante do Ministério Público que oficia perante o juízo, que é o juízo da zona eleitoral? É o promotor eleitoral, que é um promotor de justiça, membro do Ministério Público Estadual. Artigo 67. O juiz deverá dar conhecimento também aos partidos da revisão, que aí o partido, se quiser, pode acompanhar. E artigo 68. O juiz poderá requisitar as repartições locais auxiliares para ajudarem nesse trabalho, né?
bem como a instalação de prédios públicos para essa finalidade. E, portanto, vocês estão vendo a importância da revisão do eleitorado e vamos continuar no próximo capítulo dessas aulas, da parte, com esse tema ainda relevante.